Olá galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Meu nome é Amanda. Hoje o vídeo será o primeiro vídeo do quadro Quartas Macabras. Esse quadro que foi feito para contar casos que foram macabros, terríveis, que aconteceram aqui no Brasil e também lá fora. Tipos de casos também que foram inspirados em filmes de terror ou situações que foram inspiradas em filmes de terror. Mas o caso de hoje não tem nada a ver com histórias de filmes de terror ou coisa do tipo. É contado sobre o caso do Gabriel Fernandes, o menino de 8 anos que foi morto pela sua mãe e pelo seu padrasto. Essa história está sendo retratada num documentário, formato de série, na Netflix. Se você tem acesso à Netflix, super indico que você assista para você conhecer essa história mais aprofundada, melhor. E se acaso você não tem Netflix, eu vou deixar um link aqui na descrição para você poder também aprofundar melhor essa história macabra que aconteceu na cidade de Palmdale, em Los Angeles, em Estados Unidos. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Antes de eu contar a história propriamente dita, eu vou contar um pouco sobre o Gabriel Fernandes, né, um menino de 8 anos. O que acontece? Quando a mãe dele estava grávida dele, né, a Pearl, ela não queria o menino, ela já tinha 2 filhos e ela não queria essa criança de jeito nenhum. E ela tinha contado para um dos tios do menino que ela não tinha esse interesse, que ela pensava em abordar, enfim. Só que ele insistiu que ela tivesse, porque se ela tivesse, ele queria cuidar. Ele e o namorado dele. E então ela, né, decidiu manter mesmo com a criança e tal. E aí ela teve realmente o Gabriel Fernandes. No documentário da Netflix mostra lá, né, que ela tinha essa intenção de não ter a criança e que ela queria realmente passar para eles e tal, que não ia ter problema nenhum para ela. E ela simplesmente teve a criança e deixou a criança lá no hospital e ligou para ele falando para ele ir lá buscar o Gabriel. Então o tio foi lá, né, do menino buscar ele junto com o namorado dele e aí eles começaram a cuidar do menino Gabriel. Quando você assiste o documentário, você consegue perceber, e até quando você fica mais aprofundado na história, que ele tinha uma vida muito boa, sabe assim, o tio dele nunca deixava faltar nada, ele estava sempre feliz nas fotos, mostra muito isso. Assim, ele tinha esse aconchego, mas tudo que ele queria era ser amado, na verdade, pela própria mãe, né? Porque é a mãe dele, então no mínimo seria isso. Ele nunca, acho que questionou, também nunca entendeu por que ele tinha que morar com o tio dele. Só que depois de algum tempo, né, alguns anos morando com os tios, começaram a surgir alguns boatos, porque o tio dele era gay, morava, né, com o namorado dele. Então começaram a surgir o caso de que o Gabriel, ele tinha indícios de ser gay, que estavam levando o menino para o caminho errado, que estavam abusando do menino sexualmente. E isso no documentário é muito nítido que não aconteceu isso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não sei por que surgiu esses boatos na família. A família acreditou, principalmente por parte da mãe, né, dos avós do menino por parte da mãe. E então decidiram, os avós do Gabriel decidiram então cuidar do menino. Só que a Pearl, ela sabia que se ela ficasse com o garoto, ela iria ganhar um certo dinheiro. Então ela resolveu buscar o menino, né? Ficar com o menino, ao invés de deixar com os pais dela, né? Os avós do menino. Quando entregaram o menino para Pearl, ele ainda tinha 7 anos. E tudo mudou, né? Foi daí para pior as coisas, né? Ele tinha uma vida super incrível lá com os tios, tinha uma vida boa com os avós e, infelizmente, o que ele não esperava aconteceu justamente morando com a mãe. Eles moravam em Palmdale, um apartamentozinho assim pequeno, e ele tinha mais 2 irmãos. Só que ele ficou apenas 8 meses com a mãe dele, com o padrasto dele, e foram com certeza os piores momentos assim da criança. Acho que foi o caso mais chocante, mais pior assim para se contar. E foi com certeza os piores momentos da vida dele que ele nunca imaginou que iria passar, porque ele só tinha momentos bons assim e ele só queria ser amado pela mãe dele. E infelizmente não foi o que aconteceu. Quando ele começou a ir para a escola,
A professora começou a perceber, ele era super agitado, gostava de brincar e tudo mais, ele já estava meio que ficando afastado. Ele tinha uma amiguinha, e essa amiguinha dele percebeu também que ele estava ficando às vezes meio estressado. E eles começaram a perceber que ele começou a ir para a escola machucado, ele não ia assim, começou a ir assim. E teve uma vez, ele então perguntou para a professora dele, né, a professora Jennifer Garcia, se era normal uma mãe bater no filho. Ela achou estranho essa pergunta do garoto, ela não entendeu por que ele perguntou isso, só que ela achou estranho e ela apenas falou: ah, depende, porque tem pais que batem nos seus filhos, né? E amam, mas é só para dar uma forma de ensinar, né? De falar que é errado, que não pode fazer isso. Então, tipo, ela achou estranha a pergunta, mas respondeu isso e ficou, com certeza, o menino, né, com isso na cabeça, de que é normal o pai e a mãe bater na criança, que assim, ser normal até um certo ponto, depois disso não é mais normal, né? Óbvio, mas enfim, ele é uma criança e não ia entender dessa forma. Então ela achou melhor ligar, né, para assistência social, conselho tutelar lá, né, de Los Angeles. E quem atende é a Stephanie. A Stephanie, ela é uma jovem, ela é novata, né, no ramo, então ela não tinha muito conhecimento. Então ela atende a professora e fala que vai lá procurar, pesquisar, saber, ir até a casa do menino para entender melhor a situação, se realmente está acontecendo algum tipo de abuso, né? E aí, no caso, a professora deixa quieto, né? Acha que já resolveu, tipo, eu fiz minha parte, né? Liguei lá e vamos ver os próximos dias. Foi passando os tempos, o Gabriel, ele nunca faltava para a escola, ele sempre ia, né? Dizem lá as famílias, mas ele estava ausente. Então, tinha vezes que ele ia e tinha vezes que ele não estava indo. E quando ele voltava para a escola, ele nunca voltava do jeito que viram ele pela última vez. Ele estava sempre machucado. A professora fez, na época de Dia das Mães, um projeto super bacana, super legal. E foi a vez que ela conseguiu tirar fotos do menino da forma que ele estava totalmente, assim, machucado. De todas as formas terríveis que você pode imaginar. No documentário mostra, né, ela falando que primeiramente viu ele chegando na sala de aula e fazia muito tempo que ele não ia. Toda vez que ele ia, ele não queria brincar, ou ele estava muito estressado, estava machucado, mas dessa vez ele estava, tipo, muito, muito machucado. Ele estava com ferimento nos olhos, né, como se ele tivesse levado um soco. Ele tinha a boca machucada, o cabelo dele estava cortado de uma forma totalmente diferente. E aí ela percebe que ele estava machucado, ela pergunta o que aconteceu, e aí ele fala que ele caiu de bicicleta. Porque a Pearl, né, a mãe dele, o padrasto dele, tinha pedido para ele falar isso na escola. Que ele tava brincando e aí se machucou e que os valentões grandões lá ficavam toda vez brigando com ele e tal. A professora, ela não acreditou nisso e ela viu aquilo, ficou horrorizada. E ele depois acabou confessando pra professora porque ela não acreditou que era coisa da bicicleta, né, que ele tinha caído. E ele contou realmente, quem deu o soco na minha boca foi, tipo, minha mãe. Foi isso que ele falou pra professora, assim, né? E ela ficou chocada. Então ela liga lá pra assistência social de novo, pergunta pra Stephanie por que ela não resolveu, por que ela deixou chegar nesse ponto, se ela realmente tinha ido lá. E a conversa da Stephanie é que ela tinha ido lá, que ela já tinha passado pra frente, que o supervisor dela já tinha pedido pra outra pessoa mais experiente na área ir lá ver, porque ela tinha ido e aparentemente estava tudo certo, não tinha nada de errado. Mas acontece que a menina nunca tinha visto o menino. Realmente ela foi lá, tem o julgamento lá e é comprovado que ela vai lá, mas ela só, tipo assim, ela liga, fala com a Pearl e aí ela acredita no que a Pearl fala. E aí os assistentes vão lá e só falam com... Até o delegado, né, da cidade foi lá. Ele só fala com a Pearl, não vê, não pede pra ver a criança e simplesmente vão embora. Sabe assim? Tipo, tudo mal feito, tudo de qualquer jeito, sabe assim? E não é assim que funciona, não são esses protocolos de um conselho tutelar, né? Se eles quiserem, eles podem ir com o policial e pedir um mandato de entrar na casa das pessoas para tentar ver a criança, porque isso é o trabalho deles, mas isso não aconteceu em momento nenhum. E vai ficando mais tenso, porque nesses dias que ele tava indo pra escola,
todo machucado. Teve um momento que ela percebeu que na cabeça assim da criança tinha massa de cigarro, né? Ele tava com um tiro de aquelas arminhas de chumbinho. Então isso preocupou muito a professora, ela viu que não estava adiantando o conselho tutelar. E mesmo que ela ficasse ligando lá, mesmo em assistência social indo lá, não estavam resolvendo nada. Até o delegado chegou lá e não resolveu nada, porque eles não viam a criança. E tem um momento da entrevista, né, o delegado, né, ele afirma que ele conversou com a criança, falou para a criança que não podia mentir, que ela não podia falar que a mãe faz isso, que são os valentões, porque ele acreditava muito na Per, acreditava muito na versão dela. Só que ele parou de ir para a escola, a professora começou a perceber que ele não estava indo mais para a escola, tentou correr atrás, e o que foi falado é que a criança tinha viajado para um outro lugar lá dos Estados Unidos, enfim, que não estava mais com ela. Como estava passando de, né, ele já tinha passado pelos tios, depois do avô e pela mãe, então as pessoas acreditaram, o delegado acreditou e ficou por isso mesmo. A associação social também acreditou, assistência, né? Então, tipo, ficou por isso e pronto. Só que na verdade não foi isso que aconteceu. O menino não podia mais brincar, ele nem brincava com os irmãos, eles nem viam os irmãos falam sobre isso na série. Tinha um armáriozinho, né, que eles chamam de caixa, tinha esse armáriozinho e o Gabriel ficava todo o tempo nesse armáriozinho. Tinha essas areias aí de gato pra gato fazer xixi. Ele fazia xixi, necessidades, tipo, lá nessa caixinha, ou lá onde ele ficava o dia inteiro mesmo. Assim, uma situação muito horrível para uma criança, sem contar que fizeram ele comer aquela areia. Eles falavam que ele tinha que arrumar aquela areia, que se ele não arrumasse, ele tinha direito, ele tinha que comer. E fizeram o menino realmente comer, porque depois, mais pra frente, né, vocês vão entender que foi provado isso. Enfim, é um abuso infantil assim, sem tamanhos, crueldade total. Ele só queria ser amado pela mãe dele e, infelizmente, chegou nessa coisa tão tensa. E sem contar que lá no Dia das Mães, a professora, ela bateu as fotos e mesmo assim ele disse coisas muito bonitas. E uma das coisas que ele falou era pra mãe dele perdoar ele por tudo de ruim que ele tinha feito, ou seja, ele tinha colocado na cabeça dele que realmente ele apanhava porque ele fazia coisa que ele não devia fazer, só que ele não fazia nada. Ele simplesmente ficava naquela caixinha e isso durou 8 meses. Até que teve um dia que foi fatal, né? Ele não comia, ele não bebia água, ele não saía pra brincar, ele só ficava naquele lugarzinho. Não durante esses 8 meses, assim, os final, assim, dos 8 meses, chegando mais próximo, foi ficando mais tenso, porque ele não tava indo mais pra escola, antes ele tava, então não tava indo mais. E foi aí que tudo ficou muito mais agravante, né? Fizeram ele comer areia e tal. E aí tem um momento, assim, que ligam para o hospital mais próximo, né, dali, acredito eu, dizendo, né, alegando que uma criança estava brincando e simplesmente parou de respirar. Tava pulando numa mesa, caiu e parou de respirar. Essa foi a informação que chegou no hospital que o Gabriel foi encaminhado. A Porella liga lá, o marido dela fala isso, que era uma criança que estava brincando e caiu, e eles não vão até o hospital no ambulatório. Tipo, eles simplesmente não vão na ambulância, deixaram a criança ir sozinha. E isso foi uma coisa muito estranha. E quando chegou no hospital, a enfermeira, ela fala que não fazia sentido. Tipo, a primeira coisa que acontece normalmente nesses casos é a família brigar, né, pra entrar. E os caras que estavam na ambulância também falaram isso, que normalmente acontece da pessoa brigar, os pais quererem brigar pra saber quem vai entrar, quem não vai entrar, porque normalmente só pode entrar uma pessoa. Não aconteceu nada disso, simplesmente vai, e aí o menino chega lá, a ideia era, vai chegar uma criança que tava, sei lá, pulando e tá sem ar, tá? Não tá respirando. Quando eles olham para o Gabriel, tipo, a primeira imagem que eles não vê hoje uma criança que tava pulando e caiu. É óbvio, porque tava com massa de cigarro, marcas assim na cabeça do menino, corte
totalmente errado, parecia que tava, sei lá, parece que rasparam de qualquer jeito a cabeça do menino. Ainda por cima tinha indícios, né, de machucados assim com arma de chubinho na cabeça do garoto. Tinha o soco que ele tinha levado no olho. Tinha as marcas machucadas da boca, que provavelmente ele tinha levado esse soco também, que foi o tal soco que a Pearl deu nele, a mãe do menino. No resto do corpo tinha outras marcas, outros hematomas, e a primeira coisa que a enfermeira vê, ela fala, vou chamar o médico X, porque não é um caso de uma criança que estava pulando e caiu. Não é, óbvio. Né? Isso é sobre um caso de abuso infantil. E ela chama o médico X e ele vai lá e, enfim. Depois de alguns dias, eu não tenho muita certeza se é até 3, mas aí realmente o menino falece. Já foi subido, né, para as autoridades. Ele denunciou, no caso, e a professora já tinha denunciado, e outras pessoas também já tinham denunciado. Algumas pessoas que tinham visto o menino de longe, então ligou para assistências sociais também para saber, né, sobre esse caso, se tinham como eles, enfim, se envolver, ir lá, entender se era caso de abuso infantil, porque era óbvio que era, mas, enfim, precisava da assistência social ir lá, detectou a pessoa lá que faz a autópsia, que não era realmente um caso de uma criança que estava pulando, surtando em cima e caiu, ou coisa do tipo, que foi realmente um caso de abuso infantil, porque ele estava totalmente com hematomas em toda a parte do corpo dele, e tinha areia no estômago. Ao invés de ter comida, não tinha comida, não tinha uma comida ali naquele estômago, só tinha areia. Então foi, né, esse caso repercutiu lá em Los Angeles, foi para as autoridades. O promotor de justiça, ele mostra assim, né, na série como ele queria pena de morte. Para mim teria que ser pena de morte para os dois, né? Tanto a mãe quanto o padrasto, porque o padrasto batia muito nele. E a história, né, dele com a mulher lá, na família, dizem que ele fazia tudo que a Pearl pedia porque ela queria para não perder ela. Essa é a história. A história também é que o pai biológico do menino, ele estava preso, então não tinha como ele saber, não tinha ideia do que estava acontecendo. E ele afirma que se ele soubesse o que estava acontecendo, ele teria sim ido lá e ficado com a guarda da criança e resolvido, mas ele já tinha cometido muitos erros, então ele tinha que pagar, tanto que ele conversa com o promotor de justiça e eles se acertam, eles se dão muito bem, porque realmente mostra que o pai do Gabriel é outra pessoa, realmente se mudou, assim, sabe? Se ele roubava antes, ele se arrepende, porque ele perdeu um filho, enfim. Então isso foi um choque para ele. A família também ficou horrorizada, porque, de certa forma, eles estavam sabendo e eles não ajudavam, né? Conta também a história da irmã da Pearl, que ia lá, dormia para tentar evitar do menino sofrer esse tipo de abuso, mas ela não ajudou muito, sabe assim? Então ela se sente culpada, mas ela também vai lá na justiça para explicar tudo lá, o que acontecia lá dentro. Tem no documentário também falando sobre a entrevista que foi feita com os irmãos, que eu acho que foi o mais difícil, porque as crianças só tinham, acho que 12 anos, uma coisa assim, 12, 10 anos. Então, para eles contar sobre, nossa, minha mãe fez isso com o marido dela, tipo, com o namorado dela, matou o meu irmão. Tipo, para eles não era uma coisa fácil, e eles presenciaram muito, eles viram muito. Às vezes eles tentavam levar algum tipo de fruta para o Gabriel comer. Às vezes eles se sentiam mal porque eles podiam brincar e o Gabriel não. Só que eles eram criança, não tinham o que fazer. Então imagina uma criança crescer com isso, né? Então foi bem tenso esse caso. Ele só queria ser amado pela mãe dele. Sabe assim, era só isso que ele queria o tempo todo. E não tinha por que ela ter esse ódio todo pelo menino, sabe? O menino nunca fez nada. Além disso, eles ficavam maquiando o garoto e colocando 2 vestidos nele. Vestidos de, né, pra dizer que o menino era gay, que o menino tinha que afirmar que ele era gay, que ele tinha que se assumir, que não sei o que, sair do armário, né? E, tipo, nada a ver, não tinha nada a ver isso. Provavelmente foram eles que devem ter surgido o boato lá que os tios, né, ficava abusando da criança, não abusavam da criança coisa nenhuma. As
outras pessoas assim que tentaram ajudar o Gabriel de todas as formas e não conseguiram, elas aparecem, falam que se sentem realmente muito mal. Nesse caso aqui não foi só julgado a mãe e o padrasto, mas foi julgado também a assistência social, né? Então, conselho tutelar, todas as pessoas que estavam ali envolvidas. Se eu não me engano, foram 4 pessoas. Só que eles tinham muito medo de perder o emprego deles, porque para eles fizeram o que estava no alcance deles. Eles ligavam lá, iam lá, não viam a criança e acreditavam na voz da mãe. O que para mim eles erraram sim, porque eles poderiam ter pedido para ver a criança, no mínimo, saber quais as condições daquela família financeiramente, se tem comida, se não tem, se dá para todo mundo, conversar com as outras criancinhas, enfim, não sei. Então, tipo, eu sei que mesmo que a menina seja novata lá, eu acho que eles se acomodaram, sabe assim, não correram atrás, acho que teve uma falha enorme nesse sistema. E quem só teve a pena de morte no final foi o padrasto, e realmente um voto unânime, só que teve todo um tempo para ter esse voto unânime, porque uma pessoa não achou justo ele ter a pena de morte, né, o padrasto, porque ele só bateu, e, tipo, a mãe, que era a mãe, não ia ter a pena de morte. Então o cara falou, não faz sentido muito isso, né, ou a pena de morte vai para os dois, ou não vai. E lá na cláusula lá de pena de morte diz que você tem que ter intenção de matar, e segundo eles, ele não tinha essa intenção. Eu acho meio difícil, né? Você tá esmurrando uma criança durante 8 meses e você não tem intenção de matar a criança. Ou simplesmente, tipo, não dar comida pra criança, sabe? Assim, você não tem essa intenção. É uma coisa meio estranha, mas tudo bem, né? É a visão lá do cara. Mas aí ele chegou no voto unânime enfim, deu lá que realmente tinha que ter pena de morte. Já a Pernella ficou presa. Não achei isso muito certo, achei que ela também tinha que ter a pena de morte, ainda mais ela, que é a mãe. Primeiramente, o julgamento seria pelo casal, seria os dois juntos, mas ela é muito louca, essa mulher, tipo, ela tem umas paranoia muito louca, e a família fala isso mesmo, que ela usa drogas desde os 10 anos. Então ela ficava surtando, ficava falando umas coisas sem nexo, ela realmente ficava com a ideia de que a criança caiu da bicicleta, de que a criança estava correndo e ela se machucou, que não bateram em ninguém. Para ela era inocente, e o padrasto também. Só que depois teve um momento que ela acusou o cara lá. Então, tipo, ela tava muito perturbada, mas não parecia em nenhum momento que ela tava, sei lá, triste pelo que aconteceu, que ela se sentia mal, porque ela não assumiu a responsabilidade. Para ela, não fez nada, ela não fez nada. E o cara lá, o padrasto dele, realmente ele só ficava assim, olhando pro nada e nem virava o rosto pros lados, não parecia que ele tava se sentindo mal, que ele tava. Ele não chorou. Enfim, ele só ficou, sei lá, acho que ele só. Não sei o que ele pensou, mas isso foi também muito falado. Bom, gente, esse é o caso de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E até um próximo quadro Quartos Macabros.